Quem não me conhece, eu sou a Tati Vidal, eu sou preparadora vocal, sou cantora, e aqui eu vou falar sobre a técnica como ferramenta da expressão. Vou compartilhar minha tela, vocês me dizem se vocês estão vendo ou não. A técnica como ferramenta da expressão. Eu penso que a única função da técnica, na verdade, é ser uma ferramenta para que a gente consiga trazer para esse universo concreto coisas que estão no nosso abstrato, né? Então, nesse papo aqui, nesse nosso encontro, eu vou ficar o tempo inteiro fazendo paralelos entre questões técnicas e questões expressivas, questões artísticas. Caminhando aqui com as minhas telas. Cantar é controlar expirações, movimentar ajustes musculares, projetar ressonâncias e desenhar imagens sonoras no ambiente. Então, essa é a minha explanação artística. E se a gente for falar isso de uma forma técnica, quando a gente está cantando, a gente está equilibrando basicamente 3 forças, que é a pressão subglótica, ou seja, o que acontece com o meu ar, como é que eu direciono esse meu ar, a pressão transglótica, o que acontece com essa minha entidade garganta, e a pressão supraglótica, que é o que eu faço com os meus articuladores. Então, eu estou o tempo inteiro equilibrando e movimentando essas 3 pressões. O que acontece? O que eu faço com o meu ar? O que eu faço aqui com a minha garganta? E como é que eu movimento esses meus articuladores? Tudo isso com o intuito de trazer uma sonoridade. Então, eu penso que a arte não é o fazer do belo. A arte é o personificar do abstrato. O que seria isso? E quando eu falo arte, eu estou falando da arte da comunicação também, tá? Então, quando eu estou falando da voz artística, eu não estou me relacionando só com a voz de um cantor. Eu estou me relacionando com a voz de um falante. Então, falar é uma arte, se comunicar é uma arte. Então, eu penso isso, que a arte não é o fazer do belo, é o personificar do abstrato, ou seja, eu conseguir personificar pensamentos e sentimentos, pegar coisas que estão aqui só dentro de mim e trazer para esse universo concreto. Então, você já viu a tristeza? Olá, dona Tristeza, como vai a senhora? A gente nunca viu, mas se eu falo para vocês, ai, gente, hoje meu dia foi terrível. Ou então, já viu a raiva? Não, nunca vi a raiva, mas se eu falo, eu não quero que isso aconteça novamente. Então, eu começo a trazer alguma coisa que estava só dentro de mim para um ambiente onde a gente consegue compartilhar. Então, exatamente, falou até um drive, a gente vai falar de drive também, e a gente, aqui no nosso bate-papo, eu vou ter um momento onde eu vou mostrar uma tabelinha desses ajustes que a gente faz e quais são as sensações expressivas que eles causam. Então, a função da técnica, falando aqui, usando o pensamento de Miller reflete que, uma vez conhecidas as tendências nacionais ou regionais remanescentes, os cantores devem transcendê-las. Não é uma questão de escolha por determinado estilo ou literatura. É possibilitar liberdade vocal a todo estilo e literatura. Traduzindo isso, a gente pode dizer que o único objetivo de se estudar uma técnica é fornecer possibilidades para que corpo e mente não atrapalhem a livre expressão do ser. Então, a técnica pela técnica, ela não é nada. A técnica, na minha opinião, pelo menos aqui, né, ela é simplesmente... Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho isso aqui para mim, para ver melhor vocês. A técnica, ela é uma caixinha de ferramentas. É um lugar onde eu vou pegar ferramentas para exteriorizar. Tem uma frase que eu falo um pouco rápido, tá? Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me dizer, porque eu sempre tenho muito conteúdo e aí eu quero... Então, o meu carioquês, às vezes, vem à tona. Então, se eu estiver falando rápido, vocês podem me chamar e falar, ei, Tati, diminui aí o volume, tá? Diminui a velocidade que a gente vai fazendo isso. A ideia é que a gente consiga raciocinar junto. Então, o meu plano aqui é fazer com que vocês consigam pensar junto comigo.
Tem uma historinha, Carla, que já fez aula comigo, eu gosto muito de começar minhas aulas contando essa história, ainda mais quando a gente está falando de voz, né? Aliás, mesmo estava dizendo dessa questão da terminologia, então às vezes a gente vem com termos muito rebuscados e tal, e que não faz sentido nenhum para quem está ouvindo, né? Então tem uma historinha que eu gosto, que era a mãe virava pro filho e falava assim: meu filho, não vai no galpão. Aí o garoto encontrava o garoto lá no galpão. Ah, falei pra você não ir no galpão, tava sendo no galpão. Aí brigava com o garoto, no dia seguinte, tá o garoto de novo no galpão. Ah, mas não falei que não era pra ir no galpão. E aí um belo dia o menino vira pra ela e fala assim: mãe, o que é galpão? Então, ele nem sabia o que era aquilo. Então, às vezes, a gente fala assim, não, vamos lá, abra a costela, baixa o diafragma, movimente os seus aritenoides. Aí você fala assim, ok, não faz sentido nenhum para mim. Então, a comunicação, ela é sempre sobre o outro. Então, eu preciso entender com quem que eu estou falando, quem é esse meu cantor, ou quem sou eu enquanto entidade ou persona cantante, e como que eu vou entender. E se a gente estiver falando de pedagogos, né, ou de instrutores ou facilitadores, a gente sempre tem que saber com quem que eu estou falando para eu conseguir criar uma linguagem acessível, palatável, senão a gente está aqui só gastando tempo, né? Isso não vai fazer sentido. Então, se eu estiver falando rápido, ou se eu estiver falando alguma linguagem que não esteja clara o suficiente para vocês, fiquem à vontade para levantar a mão e falar, ei, o que é galpão? Tá? Então, seguindo aqui. Deixa eu ver, alguém já falou, acho que é um paciente na semana, fiz não conseguiu dar sentido. O que é apoio? Porque às vezes a gente sai falando palavras, né, loucamente, e vai num raciocínio muito protocolar, e esse raciocínio protocolar nem sempre dá conta do ajuste ou da demanda ou do que esse meu cliente está querendo. Então, seguindo aqui nessa brincadeira, a voz, ela é um fenômeno antropofisiológico. Então, quando a gente está falando de voz, a gente está sim se relacionando com fisiologia, com técnica, mas a gente está falando de exteriorizar pensamentos e sentimentos. A gente está falando de um ser social, como que socialmente a gente percebe aquelas sonoridades. Então, é sempre entender, se eu estiver falando aqui com professores fonoaudiólogos, é entender primeiro o que o meu cliente quer. Qual é o som que ele quer? Antes de começar a fazer milhões de acessos. Porque o cantor não é uma grande laringe. O cantor é um ser humano e a gente tem que ter muita delicadeza para mexer na expressão de um ser humano ou para trazer juízos de valor e dizer, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Eu penso que a gente tem o que machuca, o que não machuca. O que machuca você não pode fazer, o que não machuca você pode fazer. Se você tem um recurso que você acha lindo, maravilhoso, mas te machuca, a gente aprende a criar uma estratégia para que você faça aquela mesma sonoridade sem se machucar. E daí vem a importância da gente conhecer a fisiologia para que a gente possa raciocinar. Seguindo minha brincadeira, então a gente está falando de expressão, técnica, estética e fisiologia. Essas três aqui vêm para dar conta de uma expressão. E aí o raciocínio que eu quero propor é que a gente tenha sempre um raciocínio técnico, estético e fisiológico. E isso vai num ciclo eterno. Então, qual que é o ajuste que eu fiz? Que som que ele me entrega? E qual a sensação expressiva que ele causa? Qual é a expressão que eu quero? Qual é o som que eu preciso fazer que vai dar essa sensação expressiva? Qual é o som que eu quero? Que ajuste eu faço que me entrega essa sonoridade? Então, o tempo inteiro, tanto como cantor, como professor, como fonoaudiólogo, o raciocínio que a gente tem que ter é um raciocínio técnico, estético e fisiológico. Até aí, fazendo sentido para vocês? Sim? Ok. Sim? Maravilha. Caminhando.